bom dia. Mais um Café com o Pastor. Este é o último da semana. Amanhã é sábado. No domingo, com a graça de Deus, teremos o nosso culto online. Mas eu gostaria de terminar esta semana, na sexta-feira, com este Café com o Pastor, à luz de uma experiência marcante que aconteceu com o rei Davi. Quando ele ainda não era rei, quando ele ainda era um pastor de ovelhas, o filho mais jovem de seu pai, que cuidava das ovelhas, e Deus falou ao profeta Samuel que Davi haveria de reinar sobre o seu povo de Israel no lugar do rei Saul, porque Deus estava triste com Saul. Saul não andava segundo o coração de Deus, e Deus precisava de homem que fosse segundo o seu coração, e a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Só que, quando Jessé recebeu Samuel na sua casa, dizendo que um dos seus filhos seria rei sobre Israel, Jessé começou a chamar os seus filhos mais fortes, mais valorosos, os mais velhos. Nem sequer pensou no filhinho mais novo. E cada um que vinha, Deus falava a Samuel, não é esse. Vinha outro, não é esse. E quando ele via aqueles rapazes fortes, que tinham tudo para ser um valente guerreiro, Samuel pensava, é esse. E Deus falava, não, não é esse, também não escolhi. Não olhe para a sua aparência, porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. E foi isso que me chamou a atenção para a nossa meditação de hoje. Nós somos muito sugestionados por aquilo que vemos, pelas aparências, seja do homem, da mulher ou das circunstâncias. O que as circunstâncias aparentam. E nem sempre aquilo que os nossos olhos físicos veem corresponde à realidade do que realmente Deus tem. Por isso, ouça essa leitura. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Davi ficou impressionado com isso, porque ele era apenas um jovenzinho. E quando foi escolhido para ser rei no lugar de Saul, Saul várias vezes tentou matá-lo. E ele sabia que a sua vida estava em perigo. Mas finalmente Deus o colocou no trono. E ele esteve como rei de Israel. Somente que quando o tempo passou, o próprio Davi se esqueceu do que Deus disse a Samuel quando o escolheu. E Davi passou a viver pela aparência e não pelo coração. Davi começou a andar longe de Deus e Deus se entristeceu com Davi. Tanto é que no Salmo 51, Davi diz, Senhor, Senhor, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos. Perdoa dos meus pecados. Ó Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então Davi, apesar de ser aquele homem, segundo o coração de Deus, que tinha sido escolhido por Deus, porque Deus via o coração de Davi que era bom, ele também se enganou e se deixou levar pelas aparências. E foram aquilo que cobiçou os olhos, aquelas coisas que atraíram Davi, que o fizeram se afastar de Deus e pecar. Então, quando chega lá no Salmo 139, no versículo 23 e 24, Davi se lembra que Deus não se ilude com aparências. Deus ama o coração de um homem bom. Então Davi disse, sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus caminhos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Davi era o homem que queria andar no caminho eterno. Como disse no Salmo 1, ele diz que o Senhor conhece o caminho dos justos. No Salmo 23, ele diz, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Em Samuel, 1 Samuel 1,17, ele vê que Deus escolheu para ser
o homem que haveria de reinar sobre Israel. E quando ele se afastou de Deus, o Espírito Santo fez-o lembrar que Deus ainda o amava, que Deus tinha um plano para a vida dele, mas que ele tinha que acertar o seu caminho com Deus. E então ele disse: sonda, meu Deus, examina o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se Davi estava suscetível a estas coisas, apesar de ser o homem de Deus que escreveu os Salmos, quanto mais nós. Por isso, que possamos sempre dizer: Senhor, sonda o meu coração, esquadrinha os meus caminhos, vê se há em mim alguma coisa má, para que eu passe perdão, para que eu me reconcilie e o Senhor guie-me pelo caminho eterno. Porque, sabe, há caminhos que ao homem parece direito, mas a Bíblia diz, são os caminhos da morte. Só há um caminho, o caminho de Deus. Esse é o caminho eterno. E esse é o caminho para onde nós vamos. A Bíblia diz que o corpo um dia voltará ao pó, e o Espírito a Deus que o deu. Este templo, esse corpo onde vivemos, que é templo do Espírito Santo, vai envelhecendo. Quando eu era menino, minha mãe falava: ai, como é bonitinho. Agora, eu vou olhando no espelho, eu vejo, coitadinha da minha mãe, se ela me visse hoje. O tempo passa. Diz um ditado que até as mais lindas flores também murcham. Imagina nós então. E Davi chegou a esse tempo. Ele foi um rei garboso. Diz a Bíblia que era um homem bonito, atraente. Foi um rei poderoso. Mas ele também chegou a ser velho. Ele chegou a ser velho. E na sua velhice, ele disse: Senhor, examina o meu coração. Vê a minha jornada se alguma coisa má e guia-me pelo caminho eterno. O caminho eterno vem para todos nós. E não é só após a morte, é na jornada com Deus. Porque a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguem todos os dias da vida. Todos os dias. Quem tem Jesus já começou a vida eterna aqui. A sua caminhada com Deus não termina. Num abrir e num piscar de olhos, ele estará na presença de Deus um dia. Mas aqueles que não seguiam pelo caminho eterno, que seguiam segundo as coisas desse mundo, que vão pelas aparências e não por aquilo que agrada a Deus, um dia perecerão e o seu caminho terminará. Não no céu, mas na condenação eterna. E é por isso que eu trago esta palavra, porque Deus, diz a Bíblia, não é da alegria dele que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Porque Deus ama o homem, de tal maneira que deu Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados, para que todo aquele, toda aquela que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas lembre-se, Deus não se ilude com aparências, Deus não se ilude com religiosidade, Deus conhece a mente, conhece o coração. Então, fala como salmista. Sonda, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus abençoe a sua vida. A minha oração é que o seu lar seja um cantinho do céu onde habita Deus. Tenha um dia feliz.